E houve quem dissesse que as críticas estavam saindo do tom, que a gente estava pegando muito no pé, que a gente estava sendo oposição. A verdade é que para alguns vascaínos só vai fazer sentido tudo o que a gente fala aqui quando o clube passar por uma coisa maior, como um rebaixamento, alguma eliminação vexatória, um novo 6-1, enfim. Eu costumo dizer, entre amigos, e trago essa fala agora para público, que tem muito vascaíno que merece o momento que o clube vive. É chato a gente ter que fazer esse fogo amigo, porque eu sou o cara que mais tenta agregar a torcida. Eu tento enxergar tudo de uma forma muito plural, muito coletiva. Mas é difícil quando você abre a rede social e tem meia dúzia de gente influente falando que você não pode criticar a presidência, que você não deve se colocar dessa forma contra a direção do Vasco. Olha, a gente faz jornalismo aqui e antes de qualquer outra coisa, a gente torce pro Vasco. Então, aquele que vê os jogos do Vasco, aquele que acompanha o noticiário de Vasco e não vê que tem uma coisa errada, definitivamente está com alguma coisa errada ou então tá corroborando com esse erro, ou tem algum interesse envolvido por trás. Enfim, tô até me desprendendo da pauta, que é a derrota por 2-0 para o Botafogo, no estádio Mané Garrincha, e esse complemento final da frase é o que importa, né? No Mané Garrincha, é um clássico que o Vasco é mandante, o único dos clássicos que a gente tem, né, que são três, contra o Flamengo, Fluminense e Botafogo, que poderia ser em São Januário, conforme a liberação do BEP, e, por opção da diretoria, foi colocado para fora do estado, no estádio Mané Garrincha, onde o Vasco não vence desde 2022, se eu não me engano, sendo que já disputou mais ou menos 6 ou 7 partidas por lá. É um histórico ridículo naquele estádio. Todo respeito aos vascaínos de Brasília, eu tenho certeza que todos eles amam o Vasco muito e merecem, uma vez ou outra, sim, ter essa oportunidade. Mas você jogar pontos fora dessa forma, para mim, é inacreditável. É impressionante como sempre contra o Palmeiras, esse jogo vai para lá, né? E foi assim no começo do ano. E agora, mais uma vez aí, o jogo é colocado fora do estádio do merecimento do Vasco, dessa vez contra um rival, o que torna ainda pior, como havia sido também no Carioca, diante do Fluminense, também no Mané Garrincha, também uma derrota por 2-1. E assim, eu fiz um pacto comigo mesmo, eu não vou mencionar o nome do presidente do Vasco até o fim do mandato dele, porque se você não acompanhou na última semana, o Analisa Vasco foi bloqueado por ele no Instagram, mesmo que a gente, apesar de mencionar ele nominalmente aqui nos vídeos e sempre tentar tratar com o máximo de respeito, a gente foi alvo desse bloqueio. Então, eu não vou mais tocar o nome dele, seja para exaltar ou para criticar. Essa pessoa, para mim, não é mais um personagem. Eu vou tratar como direção. Até porque o objetivo aqui do canal é analisar o Vasco. Ninguém é maior do que o Vasco, ninguém importa mais do que o Vasco. Tanto faz quem estiver lá. E esse, em específico, para mim, não faz sentido ser tocado aqui enquanto ele estiver na presidência. Bom, e aí falamos aqui sobre essa venda do mando, mas sobre o jogo em si, cara. Duas coisas me saltam muito aos olhos. A primeira, 2025 e a gente precisa depender do Alex Teixeira para performar no segundo tempo. Máximo respeito ao Alex. É cria da base, é muito profissional, é um cara muito parceiro, é líder do grupo. Tenho certeza que todo mundo lá dentro ama o Alex. Eu tenho certeza que se eu for agora no CT, agora não porque tá de noite, mas se eu for amanhã no CT e eu perguntar para 20 pessoas, as 20 vão falar bem do Alex. Ninguém vai ter um ai para falar do Alex. Só que não dá, galera. O Alex Teixeira não é jogador para futebol de Série A. Todo respeito ao Alex. Ele nem foi a pior coisa em campo do Vasco. A gente teve muita coisa pior do que o Alex. A gente teve o Garré apagadíssimo, totalmente fora de ritmo, tomando amarelo com 5 minutos em campo. A gente teve o João Vitor, que por 2 lances ele quase sabota o Vasco. Um pênalti que não foi marcado por uma intervenção divina ali, que teve uma falta antes ali e tal. E uma falha no gol marcado pelo Arthur Cabral. A segunda bola que era para ele ter combatido ali, para ele ter ido mais firme, ele deixou passar. E sem falar que o gol marcado pelo Nathan Fernandes também contou ali com uma falha de posicionamento dele, na minha opinião. Ele poderia ter marcado melhor o Nathan, que centralizou ali. Mas enfim, tudo que eu falo do João Vitor agora vai estar condicionado pelo ódio que eu estou sentindo dele. Eu vou evitar. Mas definitivamente, o Alex Teixeira estar em campo como solução do Vasco é inacreditável. Ainda mais num elenco que investiu tão caro para ter Jean Davi, Lloyd Augusto e Benjamin Garré. Não faz sentido você depender de um cara que tem 35 anos de idade, que tem sérios problemas de mobilidade em campo, que não consegue trazer nada de novo pro jogo, não consegue finalizar diferente, não consegue dar um passe diferente. A finalização dele é nula. E a questão do passe, a gente até publicou a estatística lá na rede social. Foram 17 passes certos em 17 tentativas. Assim, um desempenho, assim, em teoria, estupefato. Só que são 17 passes pro lado, 17 passes pro nada. Então não vale a pena ter o Alex Teixeira em campo. Inclusive, ele não ganha um salário bobo, né? Tipo, ele não ganha 10 mil reais por mês, não ganha 50 mil reais por mês. O Alex ganha por acima dos 200 mil reais por mês. É um cara que não faz sentido estar em campo, na minha opinião. Não é um ataque pessoal ao Alex, tá?
volto a dizer, deve ser um cara, gente boníssima. Definitivamente, se ele lê o que eu falo sobre ele, ou vê, ou ouvir, enfim, ele não vai querer falar comigo, mas eu adoraria falar com ele, trocar essa ideia. Deve ter muita história maneira pra contar. Mas jogando bola não dá. Se você estiver vendo isso, Alex, cara, bota a mão no seu coração. Repensa, tá valendo a pena você estar em campo pelo Vasco? Você sente que tá ajudando o Vasco? Faz uma autocrítica, uma reflexão. Cara, de repente você poderia ajudar muito mais em outra função, na comissão técnica, na diretoria, enfim. Faltou esse autoconhecimento do Souza, por exemplo, que ficou ali na mamata até onde deu, sendo que ele não tinha condição de performance. Não é questão de eu gostar ou não do estilo de jogo dele. Ele não tinha condição de performance. O Alex ainda tem o mínimo de condição de performance, consegue estar em campo. Mas será que ajuda? Será que vale a pena? É esse o meu questionamento. Dr. Fernando Diniz optou pelo Alex antes do Garré. O que se passa na cabeça do Diniz nesse momento? Por que o Garré não passou ainda à frente do Alex na fila? O que falta o Garré mostrar para que ele passe à frente na fila? Eu tava falando mal dele agora há pouco aqui no vídeo, não vou ser hipócrita. Mas o Garré corre muito mais do que o Alex. O Garré tem muito mais coisas diferentes para trazer para o jogo do que o Alex. O que tá faltando pro Garré passar à frente nessa fila? O que tá acontecendo? Qual que é o critério por trás disso? Não consigo entender, sabe? É um jogador que foi caro, que mostra ter qualidade quando tá em campo, consegue ser esse cara que pode muito bem fazer a função que o Alex entrou fazendo, de ser aquele cara centralizado e tal. Eu não consigo entender. Obviamente eu não vou discutir tática com o Fernando Diniz. O cara sabe o que faz, pelo menos eu espero que saiba. Mas, assim, fato é que pra mim não faz o menor sentido o Garré não ter passado à frente do Alex. Eu gostaria de ver uma explicação sólida sobre isso. Ele já falou numa coletiva anterior sobre isso, falou brevemente. Pra mim, uma coisa inconclusiva, porque o Garré continua sendo utilizado à frente. Aliás, o Alex continua sendo usado à frente do Garré. João Vitor eu já falei brevemente, mas, cara, é importante assim, mensurar o tamanho do prejuízo que o João Vitor vem causando ao Vasco, tá? Ele já havia quase feito um pênalti no primeiro tempo, como eu mencionei. Teve uma falta do Arthur, atacante do Botafogo ali, que impediu que esse pênalti fosse marcado, tudo bem. Mas definitivamente foi pênalti. Ele botou a mão ali claramente. E aí no segundo, o primeiro gol, aliás, né? Que foi ali no finalzinho do primeiro tempo, do Arthur Cabral, uma falha de combate claríssima do João, cara. E assim, você vê um 90 minutos de jogo, assim, você vê o todo do jogo, o João, cara, constantemente deixa os companheiros em situação perigosa. Deixa o Paulo Henrique, assim, pressionado. Assim, a dupla de volante ali hoje, pra mim, não fez uma partida defensivamente boa, né? Que foi o Hugo Moura ali e o Tietchan. Mas, assim, não achei que foi culpa deles o desempenho do João Vitor. Que normalmente eu venho aqui e falo, olha, ele tá exposto. E hoje não teve, não esteve. Né? O Hugo, inclusive, foi terceiro zagueiro na partida, então tem nem como dizer que teve exposto, de qualquer forma, entende? Então, sei lá, cara, não sei o que passa pelo João, na cabeça dele, assim, mas salta muito aos olhos como ele faz besteira em campo, cara. Ele não é mau jogador, ele tem técnica, ele tem tempo de bola bom, tem qualidades, só que o cara faz besteiras imensuráveis. É como era o Léo Pelé pelo Vasco, assim. Tem qualidade, muita coisa, em muitos contextos ele vai funcionar, só que, assim, faz erros do tamanho do mundo, e a qualquer momento. É uma bomba relógio. Às vezes é uma bola lançada na área que ele pode dominar no peito, sair jogando com a maior tranquilidade do mundo, ou ele vai errar o tempo de bola e vai deixar livre pro adversário cabecear ou finalizar. Então, assim, é um cara que não faz tanto sentido pro sistema de jogo do Vasco, pro elenco do Vasco, né? Eu tive a pachorra de ler a notícia recentemente que o Vasco não vê a posição da zaga como uma prioridade. A avaliação da diretoria e da comissão técnica. Cara, se a zaga não é prioridade, então nada é prioridade. A zaga pra mim hoje é a maior prioridade que tem no Vasco, porque a gente não tem dois caras que a gente possa olhar e falar assim, não, esses caras aqui, eles trazem segurança. O Lucas Freitas é um bom zagueiro, vem mostrando boas credenciais, mas já falhou recentemente, contra o Flamengo no semifinal do Carioca. O João Vitor é uma máquina de falhas, desde 2024 vem falhando constantemente. Tem bons desempenhos, tem bons jogos, um aqui, um acolá, mas ou ele falha, ou ele toma um vermelho, enfim. Então, Maurício Lemos até hoje não se provou, não conseguiu nem estar em campo, não consegue performar pelo Vasco, então fica essa dúvida. Luiz Gustavo é um garoto da base, Lucas Oliveira sequer é relacionado, esse sim sequer consegue performar, fica essa dúvida do porquê, mas enfim, fato é que não está conseguindo performar. E assim, outra opção seria o Lincoln, talvez, que também é garoto da base. Não tem sentido nenhum contar com o Lincoln pra nada, sabe? Então, assim, cara, a zaga não é prioridade. Aí vou improvisar o Hugo Moura daqui a algum tempo pra ser esse cara, como era o Diniz, fazia com o André lá no Fluminense. É a solução? É o caminho? Não é possível. Vão preferir gastar milhões em outro ponta, que vai ser subutilizado, em vez de trazer um zagueiro de peso. Eu acho muito mais em conta potencializar o elenco que tem em mãos do meio pra frente e fortalecer a zaga. A zaga é a grande coisa do time hoje, que precisa ser corrigida, precisa ser reestruturada. Mas enfim, é só uma opinião minha. E para fechar,
Felipe Coutinho fez uma partida irreconhecível. A verdade é essa. A gente está acostumado a ver o Coutinho indo bem, decidindo jogos, trazendo todo o seu brilho. E não foi o caso. Foi um dos piores jogadores em campo do Vasco. Eu arrisco dizer que ele tá com um problema físico, cara. Daqui a um tempo pode estourar uma lesão nele, não sei, mas assim, muito mal em campo, a performance muito abaixo, sem condição de performar os mesmos movimentos de, assim, de posicionamento, ou então, sei lá, de tocar e receber, enfim, coisas básicas, não teve condição de fazer. Fica a dúvida se tá tudo bem com ele fisicamente, assim. Se não tiver, é uma explicação, mas aí fica o questionamento. Por que foram com ele titular? Sendo que já tem uma estrela de volta. Enfim. E, aliás, a felicidade, só para fechar o vídeo de vez, do retorno do David, que estava desde setembro do ano passado sem jogar. Tinha rompido a LCA contra o Cruzeiro na reta final do Brasileiro, dia 22 de setembro, e voltou em campo a primeira vez. Havia sido relacionado a primeira vez, né? Enfim, agora entrou em campo também. Logo tudo de uma vez só. Feliz pelo retorno do DVD. Foi o nosso vice-artilheiro no ano passado. Que seja um retorno, assim, muito tranquilo, que ele consiga voltar a performar como a gente acostuma ver e ajude a gente nos nossos objetivos da temporada. Bom, fico por aqui, obrigado pela sua audiência. Sempre a recomendação do like, da inscrição, do comentário. Nossas redes sociais estão aqui na descrição, todas sob @analisasrvg. Nosso grupo de WhatsApp também está aqui na descrição. E nosso site analisavasco.com, por onde publicamos uma crônica sobre essa partida e você pode ler, caso você seja um pouco mais da mídia escrita. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.